E aí, galera? Bacana! Mais uma aulinha aí, Sociologia, do nosso super, hiper, mega, ultra curso de revisão para o EMA. Módulo Sociologia, tudo do edital de Sociologia. Essa é a nossa aula 4. Espero que vocês tenham assistido as outras, feito as questões, os resuminhos de vocês aí, tenham aprendido, porque é isso que cai na UEMA. Esse modelo de questão é o modelo de questão que a UEMA cobra, tá? E nós vamos sempre estar trabalhando essa molecagemzinha aí, ok? E hoje nós vamos de temas encabulosos, né? 3 temas hoje. Hoje eu vou colocar só 3 porque são 3 temas aí que tem muito detalhe. Mudança social é muito detalhe. Controle social também é muito detalhe. E estratificação social também é muito detalhe, tá bom? Então, bora lá pro nosso aulão. Vamos começar com mudança social, ok? Então, pegue o material de vocês, o caderno de vocês. Então, aula 4. Vou pegar um pincel aqui mais cabulosinho. Tá. Aula 4. Que é sobre o quê? O primeiro tema, mudança social. Vamos lá. Muito bem. Olha só. Quando eu falo de mudança social, eu tenho que entender uma coisa. Eu tenho que entender que a sociedade, ela é dinâmica, tá? A sociedade, ela está em constante transformação. Então, fique ligado que a sociedade é dinâmica. Professor, mas o que muda na sociedade? Bicho, tudo. Cultura, ideologia, política, mentalidade, moral, arquitetura, entende? Valores. Tudo na sociedade está em constante transformação. Beleza. Só que, às vezes, é complicado a gente identificar essa transformação. Por quê? Porque uma transformação, no curto intervalo de tempo, é meio complicado a gente entender, né? Por exemplo, a diferença da nossa cidade de hoje para ontem não dá para a gente entender. No mês passado, nem por ano passado, né? Tá muito próximo. Agora, se eu perguntar a diferença da nossa cidade há 10 anos atrás, aí sim, tu vai começar a entender que ali houve mudança, beleza? Então, a sociedade, ela é dinâmica, ela está em constante transformação. Só que tem uma coisa interessante, né? Tem interessante que os ritmos das mudanças não são iguais, tá? Então, os ritmos, esse pincel aqui, das mudanças são desiguais. Os ritmos das mudanças são desiguais, tá bom? Então o que vai variar? O que vai influenciar para que uma sociedade ela se transforme de uma forma mais acelerada e outra não? Sei lá, os contatos sociais, a interação social, a globalização. São vários fatores que nós vamos ver aqui que são responsáveis pelo processo de mudança social. Então, o que vai ditar o ritmo de transformação da sociedade é a quantidade de relações, interações que as sociedades fazem entre si ou entre os outros, tá bom? Então, isso é muito importante. Então, não vamos ter um ritmo de transformação igual das sociedades, beleza? Muito bem. Então, professor, mas quando o senhor fala de sociedade, olha só, isso aqui eu vou explicar lá em cultura para vocês. Quando eu falo em sociedade, a gente tem que lembrar que na sociedade nós temos os aspectos que são materiais. Por exemplo, um prédio, um carro, uma roupa, o que mais? Uma igreja, tal. São aspectos materiais. Pode ser tocado. Então, toda a sociedade já tem seus aspectos materiais. Eu vou explicar isso aqui lá em Sociologia de Cultura para vocês. Beleza. Então, a sociedade, além de ter aspectos materiais, elas também têm seus aspectos imateriais. Por exemplo, religião,
um código moral, valores, tal. Tudo isso, uma lenda, uma crença, uma tradição, uma receita culinária, para ter ideia, é uma cultura o quê? Imaterial. Muito bem. Se a sociedade tem esses dois aspectos aqui, se a sociedade tem os aspectos materiais e os aspectos imateriais, e eu estou falando de mudança social, qual desses aspectos aqui é mais fácil de se transformar em uma sociedade? Essa pergunta é importante. Aspectos materiais ou aspectos imateriais? É mais fácil uma pessoa trocar de carro ou trocar de religião? É mais fácil uma sociedade trocar moda, o estilo de se vestir ou trocar suas lendas, suas crenças, sua tradição? É mais fácil uma sociedade trocar, modificar a sua arquitetura ou modificar todo o seu padrão religioso? Olha só que interessante. Fique ligado que a cultura material se transforma mais do que a cultura imaterial. Então, a cultura material, né, se transforma no ritmo maior, né? Enquanto uma cultura imaterial, ela é mais difícil de se transformar. É muito difícil nós trocarmos toda a religiosidade de um povo, toda a mentalidade, todo o código moral de um povo, tá bom? Entenderam isso aqui? Então, quando eu falo de ritmo de mudanças sociais, são desiguais, você tem que entender que a cultura material, o ritmo é maior, mais acelerado, pensa assim. E a cultura imaterial, pelo fato de esses aspectos materiais, valores, religião, estarem intrínsecos, né, ser aspectos assim psicológicos, é mais difícil, né, enraizados na sociedade, é mais difícil de se transformar, ok? Então, vamos ficar ligados nesses esqueminhas aí de mudança social, tá bom? Sociedade é dinâmica, os ritmos das mudanças são desiguais, então relações sociais, contato com outros, tudo isso vai contribuir, né, e dentro da sociedade entender que os aspectos materiais se transformam num ritmo maior. Beleza, então a pergunta aqui, quais são os fatores de mudança, né? Quais são os fatores que vão propiciar as mudanças sociais? O que leva a uma mudança social? Mudança em tudo, política e tal. Então, os fatores são esses daqui, né? Olha só, fatores geográficos. Um exemplo, vou colocar um exemplo de cada, tá? Um exemplo. Um fator climático, né? Uma seca. Modifica toda a sociedade, migração, políticas públicas para lidar com isso, né? Então, fator climático, um tsunami, um maremoto. Então, fatores geográficos também contribuem para as transformações e mudanças na sociedade, tá bom? Então, fatores geográficos, fatores econômicos. Por exemplo, uma crise econômica, né? Dá para colocar para cá, colocar aqui, né? O surgimento de uma nova moeda, sei lá, o processo de industrialização, a revolução industrial, por exemplo, foi um fator econômico, né, que contribuiu para o processo de mudança social. Então, eu tenho fatores econômicos, eu tenho fatores também políticos, né? Sei lá, um novo regime político, uma ideologia política que surge, né? Então, aqui vocês vão vendo aí alguns exemplos aí, né? Fatores culturais. Isso aqui eu vou colocar um exemplo, fator cultural. Um exemplo aqui, o surgimento de uma nova religião, por exemplo. Olha, um novo estilo de vida pode transformar totalmente a sociedade. O Islã, por exemplo, né, quando surgiu, unificou a Arábia, mudou tudo. Beleza? Então, nós temos fatores sociais. Fator de Márcia. Maria. Fatores sociais, uma nova crença, não é isso? Uma nova cultura que surge ali, não é não? Sociais, culturais, né? A gente pode associar. Então, olha só, para que possa haver mudança, não esqueçam, né? Nós necessários fatores que impulsionam a mudança social.
Fatores geográficos, fatores econômicos, fatores políticos, fatores culturais e fatores sociais. Ok? A UEMA gosta demais disso aqui. Demais disso aqui. Antes da gente passar para a compreensão do novo tópico aqui, deixa eu ver se dá para colocar aqui, ainda não. Eu vou colocar aqui. Olha só, existe uma diferença, né? Quando ainda estou falando de questão de ritmo, de mudanças, né? De a gente falar disso aqui, ó, de uma revolução, né? Processo de revolução é diferente do processo de reforma. Então, dentro do contexto de mudança social, tá, galerinha? Uma revolução é diferente. Tá, deixa eu esse R aqui, quase não sai. O R feio, né? Então, revolução é diferente de reforma. Por quê, professor? Olha só, uma revolução é uma mudança rápida. Uma reforma é uma mudança gradual. Então, a revolução é uma mudança rápida. Por exemplo, é por isso que é chamado de Revolução Francesa, não Reforma Francesa. Por quê? Porque a Revolução Francesa foi um processo rápido que transformou politicamente toda a França. É por isso que é chamado Revolução Industrial, porque foi um processo rápido, beleza? Não é reforma industrial. Por quê? Porque uma reforma também provoca mudanças, né? Então a mudança pode ser provocada ou por uma revolução ou por uma reforma, só que a reforma ela é uma mudança lenta, né? Ritmo mais lento, né? Mudança gradual, pense assim. Ó, por isso que o nome é reforma da Previdência, não é revolução da Previdência. Por quê? Porque as consequências, as mudanças serão percebidas a longo prazo. Tô ligado agora, teacher. Beleza? Por isso que revolução é diferente de reforma. Isso aqui está relacionado também com o ritmo das mudanças sociais. Tranquilo? Muito bem. Então, eu já estou falando de fatores aqui. Nós temos também, né, outros fatores que condicionam as mudanças sociais. Nós temos forças endógenas, tá? Forças exógenas, ou exógenas, sei lá como tu queira falar. Não importa o que tu fala, né? A prova não é oral. Forças endógenas, forças... Acho que se a prova do vestibular fosse oral, a galera se perdia todinho, né? O cara ia falar assim, esse filósofo aqui. Não, segundo o Jean Bodin, o cara estava reprovado, né? Jean Bodin. Segundo Jacques Rousseau, segundo Nietzsche, né? Foucault, o cara ia falar assim. Ainda bem que a prova não é oral, né? Beleza, ó. Forças endógenas, forças exógenas ou exógenas. O que é isso, Deise? Beleza, são forças também que vão contribuir, que são bem fatores para as mudanças sociais. Então, quando eu falo forças endógenas, são forças da própria sociedade. São fatores da própria sociedade. Por exemplo, a Revolução Francesa, cadê? A Revolução Francesa transformou a sociedade. Para a França, essa mudança, a força da mudança foi endógena, lá na França. Mas para os outros países que foram influenciados pela Revolução Francesa, esse fator político que condicionou a mudança dos outros países já não foram forças endógenas, foram exógenas. Ou seja, foram motivos que vieram de fora. Tô ligado. Então, forças endógenas da própria sociedade. Tranquilo? As exógenas, né, provêm de outras sociedades, tá certo? Forças de outras mudanças, né, de outras sociedades. Então, uma sociedade transformou alguma coisa e influenciou a minha, forças exógenas. A minha própria sociedade criou uma nova religião, forças endógenas. A minha sociedade fez uma revolução na economia
e mudou a sociedade, forças endógenas. A minha cidade teve uma revolução política, uma ditadura, sei lá, um impeachment, mudou, forças endógenas. Agora influenciou as outras forças exógenas, tá ligado? Então, as forças que contribuem para as mudanças sociais podem ser forças endógenas ou forças exógenas. O negócio aqui que tá só... Olha, pessoal. O microfone aqui tá só engatando aqui. Beleza? Muito bem. Outro fator que também contribui para a mudança social, né, é a globalização. A globalização, né, que ela vai intercalar, trazer novas culturas. Geralmente a globalização está associada com forças exógenas, né? Então, vem para cá, vem para minha sociedade culturas, né, tradições, tal, que não foram criados aqui, foram criados em algum lugar, mas que vieram para cá. Então, eu tenho a globalização e eu tenho a difusão cultural. Pessoal, o que é difusão cultural? Eu vou explicar lá em cultura isso aqui também. E assim, eu não vou especificar muito globalização, porque nós vamos ter uma aula só sobre globalização. Aí vamos ver Zygmunt Bauman, vem a galerinha aí que fala sobre globalização. Beleza, então a difusão cultural é isso, pessoal. É uma cultura, é a expansão de uma cultura. Eu vou colocar esse conceito aqui. Eu vou explicar lá em cultura isso aqui, tá? Então, é uma expansão de uma... É uma expansão cultural, né? De uma cultura. Ou de várias culturas, né? Eu falo de... Coloca expansão cultural. Cultural. Beleza? Então, por isso que eu disse, né? Que esse tema de mudança social é um tema, assim, bem chatinho. Porque tem esses termos, né? Que as provas podem cobrar, tá bom? Não esqueçam. A sociedade é dinâmica. Os ritmos das mudanças são desiguais. Então, os aspectos materiais se transformam mais rápido que os aspectos imateriais. Os fatores que condicionam as mudanças são os fatores geográficos, econômicos, políticos, culturais e sociais. Beleza? Então, uma transformação social pode se dar por uma revolução, é uma transformação rápida, ou por uma reforma, que é um processo mais lento. Eu tenho as forças endógenas, são transformações oriundas da própria sociedade, transformar aquela sociedade, mas quando uma sociedade se transforma e os fatores foram externos, então essa força que trouxe, que mudou a sociedade, são forças exógenas, não é isso? Eu tenho também um processo de globalização que influencia no processo de mudança social, né? Essa interligação de diversas culturas e esse processo de fusão cultural, né? Um exemplo de fusão cultural é o reggae vir para cá para o Maranhão, né? Não é daqui, mas veio para cá. Então foi uma expansão de uma cultura para nossa área. E transformou a sociedade, se veio de fora, foi criado lá e veio para cá, então a força foi exógena. Ok? Então esses termos são muito importantes. Muito bem. Aí o cara pergunta assim, só para a gente finalizar, como é só ritmo de revisão, para a gente finalizar bem aqui, mudança social. Existem dois fatores que dificultam as mudanças sociais, tá? Dificultam as mudanças. O que dificulta a mudança? A tradição, sim. Porque toda mudança social ela vai entrar em choque, não é, com a tradição. Sempre vai ser o novo, né, surgindo e sempre vai entrar em choque com o tradicional, tá? Mas quando eu falo que dificulta, nós temos que entender os obstáculos, tá? E resistências, que é diferente. Caraca, deles. Obstáculos e resistências. Deixa eu pensar que era a mesma coisa. Não. Então, o que dificulta, né? Dificulta as mudanças. Obstáculos e resistências. Barreiras oriundas da própria estrutura social. Então, aqui são barreiras da própria sociedade. Da própria
por exemplo, acabar com o escravismo. É difícil, por quê? Porque, estou falando agora não, né? No Brasil colônia, por exemplo. Porque a própria barreira, o que dificulta, o grande obstáculo é a própria estrutura escravista. Entende? Então, quando eu falo obstáculo, estou me referindo à barreira oriunda da própria sociedade. Agora, resistência são reações conscientes. Ou seja, não é uma coisa da estrutura da sociedade. Não, eu só não quero aquilo, eu só não concordo com aquilo. Não é nem da estrutura da sociedade, não é nem por conta da estrutura social, porque eu não quero mesmo. Ok? Ou seja, já seria uma reação, né? Já seria uma reação consciente. Aí vocês podem colocar assim, né? Que a resistência já seria uma reação consciente. Isso aqui deve estar melhor. Mesma coisa. Reação. Acho que esse aqui está bom. Consciente. Ops. Consciente. É que eu não comprei pincel para esse curso, não. Beleza? Não dá de ver aqui embaixo, mas aqui embaixo está consciente. Reação consciente. Eu acho que eu passei do limite aqui, tá bom? Mas acho que deu para vocês entenderem, né, galera? Então, olha só. Então, quando a gente fala de mudança social, é isso aqui, galera. Ok? Então, a gente fecha bem aí a nossa primeira parte, o nosso primeiro tópico de mudança social. Então, tira o print aí para a gente continuar. Na verdade é estratificação social, né? E o nosso roteiro, né? Então a aula de hoje é mudança social, estratificação social e mobilidade social. E essa aula aqui, ela é bem interessante também, para a gente ficar ligado aí, tá bom? Eu vou só ajeitar lá em cima que ficou meio cabuloso, tá? Vou botar aqui estratificação e mobilidade. Estratificação e mobilidade social. Então eu acho que deu para vocês entenderem aí, né, aquele esquema de mudança social, né? Muito bem. Pessoal, mudança social, mesma coisa que mobilidade social. Não, só que mobilidade social é um termo um pouco mais específico de um tipo de mudança, tá? Que nós vamos ver aqui. Beleza. Então, vamos lá, né? A gente vai ver isso aqui, a gente vai ver algumas questões aí, tá bom? Algumas questões. Cadê? Eu acho que a gente não vai nem responder, só deixar para vocês responder as questões mesmo, tá? Que eu vou tentar aproveitar aqui o horário para a gente esmiuçar o máximo possível isso aqui, porque são temas bem interessantes para a prova, tá bom? A estratificação e a mobilidade social. Olha só, galerinha. Primeira coisa, nós temos que entender o que são estratos. Tá? Estratos. Estratos são camadas sociais, tá? São camadas sociais. Entendi, professor. Então quer dizer que quando eu vou olhar para uma sociedade, eu tenho que fazer uma análise de camadas, sim. Eu tenho que fazer uma divisão e colocar os indivíduos em suas camadas sociais específicas. Então quando eu faço isso, eu estou me referindo a estrato social. Isso aí. Ou seja, toda sociedade ela é estratificada. Eu posso classificar os indivíduos e encaixá-los em um estrato, em uma camada. Observe que eu não estou falando de extrato com X, não é de extrair. Isso aqui é camadas, então estratos são camadas. E o interessante é que toda sociedade é estratificada, tá? Toda sociedade é estratificada. Caraca, professor.
Então quer dizer que não existe uma sociedade que não tenha um modelo de estratificação? Acho que não. Né? Por quê? Porque a estratificação não é só um critério que a gente pensa, por exemplo, só o critério econômico. Não, eu não vou dividir a sociedade, colocar as pessoas em seus determinados locais da sociedade, tendo como critério apenas o fator econômico. Não, não é isso. Tá? Nós temos diversos fatores de estratificação, que nós vamos ver já já. Tá? Mas observe o seguinte, como é que eu represento estratos? Tá? Como se dá a representação? A representação é isso aqui, galera, ó. É isso aqui. Olha só. Aonde cada coisinha desse aqui, né, sobrepostas uma outra, é um extrato. Então isso aqui é um extrato. Ou isso aqui é uma camada. Ou eu posso chamar de um segmento. Beleza? Da sociedade. Aqui é outro, aqui é outro, aqui é outro. Beleza? Então, observem que quando eu falo de estratificação, eu estou dizendo que toda sociedade, ela é quê? Ela é estratificada. Tranquilo. Aí tu fala assim, mas Deidson, agora quais são os critérios, né? Eu vou colocar, por exemplo, a sociedade tem diversos indivíduos, né? Então, eu tenho aqui os indivíduos em tudinho aqui, né? Aqui tem os indivíduos. E eu tenho que colocar cada um no seu lugar. Que critério eu vou usar para pegar esses daqui e colocar, dizer que faz parte dessa camada, para pegar esses daqui e dizer que faz parte dessa camada? Qual critérios eu vou usar? É por isso que quando a gente se refere a estratificação, tá? Quando a gente se refere à estratificação, a gente fala disso aqui, ó. A estratificação, isso aqui é representação, né? Colocar aqui os tipos. Outra coisa importante que eu estava esquecendo de falar aqui é que a estratificação separa os indivíduos na sociedade, tá? Então, a estratificação, como eu estou falando de estratificação, não precisa repetir, né? Então, ela separa os indivíduos em segmentos, né? Vocês lembram os meninos que eu fiz ali? Eu não tenho que colocar... Eles estão todos juntos aqui, né? Por exemplo, ó, eles estão todos juntos. Só que eu tenho que colocar cada um aqui. Quando eu vou fazer isso e vou usar um critério para isso, eu vou separar os indivíduos. Então, observem que a estratificação ela tem uma função social de diferenciar os indivíduos. Quando eu falo separa, não é nem tanta separação física, tá? Eu vou usar um termo aqui mais... diferencia, né? Fica mais de boa aqui. Diferencia os indivíduos em sociedade, tá bom? Então, é quando eu olho para cá e todos são iguais. Mas quando eu vou pegar um critério para olhar para eles, por exemplo, critério econômico, esse aqui é rico, esse aqui é pobre, eu já separo, porque esses daqui eu vou colocar em cima, esse daqui eu vou colocar aqui, entende? Estão todos juntos, beleza, mas eu vou separar agora usando como critério o fator profissional. Esse aqui é médico, esse aqui é faxineiro, então esse aqui fica no topo, esse aqui fica aqui. Então, critério profissional, entende? Então, observem que a estratificação social, ela separa os indivíduos. Então, Deidson, quais são os tipos, né, de estratificação? Como que eu posso classificar? Como que eu posso diferenciar, segregar, separar os indivíduos? Eu posso usar, né, posso falar da estratificação econômica, estratificação econômica. A estratificação econômica se baseia na posse de bens materiais, ok? E separa os indivíduos entre ricos e pobres. Olha só aqui duas informações importantes, tá? Cadê? A estratificação econômica se baseia na posse de bens materiais. Então, vou colocar aqui, né? Na posse de bens
materiais. Ok? Muito bem. Aí eu tenho a estratificação econômica, né? Eu tenho a estratificação política. Se baseia em quê? No poder de mando. Se baseia no poder de mando. Quem manda e quem obedece. Tá? E eu posso classificar os indivíduos da sociedade, tá? Fazer um modelo de estratificação com base na profissão deles, né? É a estratificação profissional. Ou seja, quando eu falo estratificação profissional, estou tendo como base a posição que os indivíduos classificam as profissões, né? O status que os indivíduos atribuem às profissões. Isso é a estratificação profissional. Então, a econômica divide a sociedade entre ricos e pobres. A política diferencia a sociedade entre fortes e fracos, né? A política. A profissional divide a sociedade entre importantes e não importantes, né? Felizmente, essa é a visão que as pessoas têm de que umas profissões são mais importantes do que as outras, tá bom? Então, eu vou pegar os indivíduos e colocar aqui, tendo como esses critérios. Isso é estratificação social. Então, toda sociedade ela é estratificada, ok? E estratos são camadas. Eu vou colocando os indivíduos ali, né, de acordo com o critério que eu queira utilizar para isso. O critério político, o critério profissional, social, né? Eu posso colocar social aqui, professor? Posso. Por quê? Eu posso colocar social? Porque o cara, por exemplo, o cara é de uma família importante, família nobre, né? Que nem é critério econômico, mas hierárquico, né? Cultural. Opa, cultural não. Eu não posso falar de estratificação cultural. Eu vou colocar essa observação aqui para vocês. Na verdade, a estratificação cultural é uma ideia diferente, tá certo? Por que eu não posso pegar os indivíduos, lembra o meninozinho que eu coloquei aqui, e colocá-los aqui tendo como critério a cultura? Porque não existe cultura superior à outra. Se eu fizer isso, eu estarei tendo uma visão etnocêntrica de que uma cultura é mais importante, então eu vou colocar aqui. Então eu não posso fazer essa hierarquia vertical de cultura. Elas são as mesmas coisas. Daqui a pouco vamos entender falar de mobilidade social, tá certo? Então, não existe estratificação cultural. Eu vou colocar essa observação aqui para depois vocês falar assim, deixa eu falar isso aqui não, cai na prova. Aí vocês vão colocar aqui, não existe estratificação cultural. Por quê? Quem quiser anotar mais aí, porque não existe cultura superior e cultura inferior. Se eu fizer isso, eu estou tendo uma visão etnocêntrica, ok? E nós não podemos ter uma visão etnocêntrica das coisas, beleza? Então, isso é estratificação social. Beleza. Tem um outro conceito aqui de... além da estratificação, já vimos os critérios. Aí nós temos um outro tópico aqui, que é chamado de mobilidade social. Bom? Certo. O que é mobilidade social? É bem simples. A mobilidade social é uma mudança de extrato. É uma possibilidade de mudança de extrato, de camada social. Já sabemos que é extrato, né? Estou só remetindo aqui para mentalizar, se não esquecer. Camada social. Então, observem que existem dois tipos de sociedade, tá? Só para a gente... Existem sociedades que possibilitam o cara tá aqui em um extrato e ir para o outro, e para o outro, para o outro. Tem sociedades que permitem, que possibilitam, que são abertas. Então, quando você vê assim, uma sociedade aberta, isso significa o quê?
que nela existe mobilidade social. Só que tem aquelas sociedades que são fechadas, que não permitem a mobilidade social. Vamos já ver uma delas, né? A cidade de Castas, na Índia, que não permite. Cidade aberta, a nossa, capitalista, permite. Tu nasceu pobre, pode ficar rico. Mas lá na Índia, por exemplo, se tu nascesse um pária ou um Sudra, tu nunca seria um Vaixá, nunca seria um Brahman, entende? Na Idade Média, tu nascia servo, tu morria servo. Claro que existiam algumas possibilidades de não morrer servo. Já explicar. Porque a Idade Média, a cidade medieval, ela era fechada, mas não rígida. A de Castas, além de ser fechada, é rígida. Essa é a diferença. Daqui a pouco a gente comenta sobre isso aqui, né? A gente vai ver umas questõezinhas. Eu vou responder as questões de vocês para a gente ir mentalizando aqui o esquema. Então, mobilidade social, mudança de extrato. Então, existem sociedades que são abertas, possibilitam mobilidade, e existem sociedades que são fechadas, né? Que não possibilitam as mudanças sociais. Beleza, desse. Então, quais são os tipos de mobilidade social? Olha só, eu tenho a mobilidade vertical e a mobilidade horizontal. A UEMA cobrou isso aqui, foi em segunda etapa, tá? A mobilidade vertical, ela pode ser... Eu não vou nem colocar o nome, porque vocês vão entender, tá? Eu prefiro trabalhar mais com imagens aqui. Ó, imagine aqui uma estrutura social. A mobilidade social vertical, ela pode ser ascendente ou pode ser descendente, tá bom? Por exemplo, o cara é pobre, ficou rico. Mobilidade social vertical ascendente. O cara é rico, ficou pobre. Mobilidade social vertical descendente. Então, olha, ele mudou de camada social. Então, a mobilidade social ela pode ser vertical ascendente ou vertical descendente. Profissionalmente, o cara era gari, se tornou um juiz. Mobilidade social vertical ascendente. Critério profissional. É assim que a prova pode brincar com vocês, né? Beleza? Muito bem. Professor, e que acha é mobilidade horizontal mesmo? É possível mobilidade horizontal? Sim, galera. Essa mobilidade horizontal, porque pensemos assim, ó, vou fazer aqui um modelo. Aqui é a sociedade, tá? Horizontal é assim, né? Então, o cara tá aqui, ó. A mobilidade horizontal, o cara continua na mesma camada. Mas o problema é que ele tinha uma cultura, mentalidade e mudou para outra, mas não saiu do extrato. Então, a mobilidade horizontal é uma mobilidade cultural. Aqui o indivíduo continua na mesma camada. Continua na mesma camada. Então, o que ele muda? Sua cultura. O que ele muda? Sua mentalidade. O que ele muda? Sua ideologia. Seu estilo de vida, talvez. Mas ele continua pobre, por exemplo. O cara sai do interior e vai para a capital. Olha só. Aí lá ele se depara com outro estilo de vida, outra mentalidade, ou se torna religioso, sei lá. Isso foi mobilidade. Foi uma mobilidade o quê? Cultural. Olha só que inteligência da sociologia. Eu admiro muito isso aqui. Por que eles não colocaram essa mudança de cultura de forma vertical? Porque eu teria que fazer uma hierarquia de cultura. Eu teria que colocar a cultura aqui em cima e outra abaixo. Olha só, que a mobilidade cultural, ela é o que? Horizontal. Significa que todas as culturas são iguais. Massa, né? É por isso que não existe estratificação cultural. Existe mobilidade cultural. E a representação dessa mudança de cultura, que nós vamos ver lá em cultura, que cultura muda, essa mudança de mentalidade, tá? Eu não posso representar de uma forma hierárquica, porque eu estarei dizendo que uma é melhor do que a outra. Então eu represento sociologicamente como sendo a mobilidade o quê? Horizontal. Uma mudança horizontal, não vertical. Tá ligado, pessoal? Então, mobilidade social ascendente e mobilidade descendente. Anote aí, tá bom? Mobilidade social. E lembrando vocês que existem, né?
existem sociedades que são abertas à mobilidade e sociedades que são fechadas, que não vão permitir você mudar de camada social, ok? Beleza? Então, vamos só ver aqui rapidão agora quais são os principais modelos de sociedade estratificada. Então, vocês tiram o print aí, copia, para a gente agilizar o esquema. Então, vamos ver, né, esses modelos de sociedades estratificadas, tá? Que a prova da UEMA gosta de cobrar essas três bem aqui, ó. A sociedade de castas, a sociedade estamental e a sociedade de classes sociais, tá bom? Então, olha só. Quando eu falo sociedade de castas, eu estou me referindo a uma sociedade lá da Índia, tá? Sociedade indiana. Beleza. O critério aqui é o critério religioso, beleza? Então, como é que eu posso representar isso aqui para vocês? Eu poderia representar, né? Poderia representar assim para vocês e colocar cada um aqui, né? Mas eu vou fazer diferente. Eu vou fazer como eles acreditavam, tá? Eles acreditavam que a sociedade indiana era como se fosse um grande corpo, né? Representando o corpo de uma deusa lá, que eu não lembro o nome dela. Nem quero lembrar. Tenho raiva de quem lembra. Tô brincando, não tem raiva não. Ó, tem um pezinho e tem o chão. Então isso aqui é a representação de um corpo, né? Então os indivíduos, eles estão encaixados na sociedade, em camadas, como se fosse um corpo e cada um tivesse a sua função ali dentro da sociedade. Por exemplo, eu tinha aqui os brahmas, que eram a cabeça, né? Se era a cabeça, então eram os líderes, né? Então aqui era uma liderança religiosa. Então aqui eram os líderes religiosos. Eu tinha aqueles que eram como se fossem os braços, né? Os braços fortes da sociedade. Braços são aqueles que defendem, né? Então eram kshatriyas. Os braços aqui eram kshatriyas. Então, pela lógica, os kshatriyas seriam quem? Os guerreiros. Olha só, pessoal, como era a sociedade indiana, tá? Então aqui é como se fosse os guerreiros. Eu tinha as pernas, né? Cadê a perna aqui? Eu tinha as pernas, que eram os vaixas, que sustentavam a sociedade. Esses caras aqui eram os comerciantes, os artesãos. Por que tu vê esse pincel aqui que tá ruim pra caramba, tá? Os vaixas eram os comerciantes, os que sustentavam a sociedade. Olha só. Só que eu tinha aqueles que serviam as pernas, que eram quem? Os pés, que sustentavam as pernas, né? E acabavam também sustentando a sociedade, que eram sudras, que eram os pés. Os sudras é como se fossem os servos. Se eu tenho que decorar isso aqui, a bicho, a UEMA gosta de frascar de vez em quando. Os servos, entende? Aí eu tinha aqueles que nem fazia parte do corpo, mas que era a base, que era o chão, que todo mundo pisava. Quem eram esses aqui que era o chão da sociedade? Os párias, né? Vocês assistiram o Caminho das Índias, já deve estar ligado no que eu estou falando aqui, né? A novela da Globo. Então eu tenho aqui os párias, o bichinho rei. Os párias, eles eram os excluídos. Olha, eles nem faziam parte do corpo social, tá? Então os párias, eles eram os excluídos. Beleza, professor. Então isso aqui era o modelo de sociedade indiana. Brahmas, kshatriyas, vaixas, sudras, párias. Com a independência da Índia, né, com Mahatma Gandhi e tal, a nova Constituição indiana aboliu o sistema de castas. Mas continua porque, lembra que eu falei? É mais fácil mudar um aspecto material um aspecto imaterial. Isso aqui é uma tradição na Índia, então é muito difícil mudar esse preconceito para com outra casta, tá certo? Então, essa mudança na Índia, não existe mais sistema de castas, mas existe só na tradição. E como eu disse, os aspectos imateriais da sociedade são mais difíceis de se transformar, beleza? Caixas. Beleza, pessoal, mas tu falou de mobilidade social, não sei o que lá, blá, blá. Esse modelo de sociedade da Índia é uma sociedade fechada e aberta? Sociedade fechada.
ou seja, sem mobilidade social. Além de fechada, é rígida. Sem mobilidade social. Impossível um Sudra virar um Vaixas. Impossível um Sudra casar com um Vaixá. Impossível, entende? Além de ser fechada, eu já falei que o critério de fechada é sem mobilidade social. Vou até colocar aqui para vocês anotarem. Tem espaço? Tem. Sem mobilidade. Sem a possibilidade de mobilidade. Ok? Então, essa é a sociedade indiana. Fica ligado nela para as provas. Vamos já ver isso aqui nas questões, tá bom? Aí nós temos a sociedade estamental. Agora eu vou ser mais rápido aqui. Aqui é a sociedade da Idade Média. Na Idade Média eu tinha o quê? Eu tinha o clero, eu tinha a nobreza e os servos. Beleza? Muito bem. Nós já sabemos, né? Que isso aqui é uma atribuição divina, esse aqui ora, esse aqui defende, esse aqui trabalha, tal. Isso aqui é de história, mas a prova de sociologia pode cair e botar uma questão sim sobre a sociedade medieval. Você não está ligado que nela é uma sociedade o quê? O critério de ser fechada e aberta, a Idade Média é uma sociedade fechada. Beleza? Mas não rígida. Começa daqui. O que significa isso, Deise? Significa que aqui um servo pode sim se tornar um nobre. É praticamente impossível, mas pode. Sabe por quê? Eu até estava explicando isso aqui para outra turma de humanas, que inclusive a aula de lá agora também é isso aqui, né? É uma turma de intensivo que já está desde fevereiro, que, por exemplo, um nobre está andando de cavalo lá no manso servil e olha a camponesa e se apaixona por ela. Aí esse nobre casa com a camponesa. Eu pergunto, ela vai continuar sendo camponesa? Serva? Claro que não, ela vai para a nobreza. Foi ou não foi mobilidade social? Imaginemos também que um filho de um nobre não vai herdar as terras e ele entra no clero. Foi ou não foi mobilidade social? Entendi. Imagine também que só no clero aqui eu tenho o alto clero e eu tenho o baixo clero. O cara começa como papa, como padre, quando se espanta é papa. Foi ou não foi mobilidade social? Olha. Então existia mobilidade no próprio estamento da igreja. A nobreza, eu tinha os condes, viscondes, eu tinha os marqueses. Quando o cara fazia uma relação de suzerania e vassalagem, isso era mobilidade social. Anotem, suzerania e vassalagem é critério de mobilidade social. Por quê? Porque um suzerano, ele doa um título para o seu vassalo. Olha só, então o vassalo ascendeu na sociedade. Então, a suzerania e vassalagem também é um critério de mobilidade social. Por isso que a sociedade medieval ela era fechada, mas não tão rígida. Agora, essa daqui, para a gente finalizar, a sociedade de classes sociais, né, é uma sociedade capitalista. Ok? Uma sociedade capitalista, com certeza, é uma sociedade, para a gente finalizar, vou colocar fechada, uma sociedade aberta, né? Aqui sempre lembrar de Karl Marx, né? Karl Marx, que vai falar que o critério de divisão de classes, tá, é o critério da posse ou não de bens materiais, ou seja, dos meios de produção. Então, Karl Marx fala que existem na sociedade os donos dos meios de produção. Primeira aula, assistam, Karl Marx, né? Tem espaço aqui? E os donos da força de trabalho. O trabalhador, o proletariado, que ele chama. Isso aí, entende? Então, classes. O que diferencia as classes, Karl Marx? A posse ou não dos meios de produção, das fábricas, dos instrumentos.
a matéria-prima, e aqueles que só são donos da sua força de trabalho e vendem para eles. Então Marx faz uma análise muito grande sobre a sociedade de classes. Só que na sociedade de classes, se tu é pobre, tu pode ser rico. Se tu tem uma profissão, tu pode ter outra. É por isso que vocês estão bem estando e vocês compraram o meu curso. Por quê? Porque vocês não estão satisfeitos com a classe que vocês estão. Vocês querem mudar. E a nossa sociedade, ela é aberta e possibilita isso aí. Tá bom, galerinha? Então vamos ver as questões pra gente entender. Tira o print aí. Então bora ver rapidão, né? 10 minutinhos aí pra gente ver as questões. Beleza? Muito bem. A primeira questão da UEMA já. Olha só. As sociedades modernas são complexas. Né? É uma questão aí de estratificação que vai misturar um pouco com Karl Marx aí também, né? Bora deixar ajeitar aqui, beleza. As sociedades modernas são complexas e multifacetadas, mas é com o capitalismo, deixa eu ajeitar aqui também, tá, bagunçando mal, beleza. É com o capitalismo que as divisões sociais se tornam mais desiguais e excludentes. A nossa próxima aula, sim, que é sobre desigualdade social, viu, galera? Desigualdade social, eu quero que vocês compreendam já uma coisa, que o fator econômico é o principal critério de desigualdade. Só que nós temos desigualdade econômica, vamos falar sobre desigualdade econômica e desigualdade de gênero, né? A aula é muito importante, a próxima, que eu vou falar sobre gênero, etnia, essas coisas aí. Marx já observava, né, Marx aqui, que só o conflito entre classes pode mover a história, né? Beleza. A teoria dele aqui. Assim sendo, para o referido autor, em qual das opções se evidencia uma característica de classe social? Tá? Letra A. O status social e cultura dos indivíduos. Não. Qual o critério de divisão social de Karl Marx? Né? De cara que tu ia para qual alternativa? A função social exercida pelos indivíduos? A função? Não. A ação política dos indivíduos? Não. A identidade dele, do indivíduo? Não. A posição que os indivíduos ocupam na relação de produção. Como eu falei agora, bem no finalzinho aqui. Ou ele é dono dos meios de produção, ou ele não é. Beleza? Ou ele está numa classe, ou não está. Ok? E o critério de divisão de Karl Marx é o quê? A posse ou não de bens materiais. Beleza? Segunda questão. Tanto o tema das classes sociais quanto da estratificação social são muito discutidos na literatura sociológica, por comportarem diferentes concepções de divisão da sociedade na civilização ocidental. As diferentes sociedades ocidentais e algumas não ocidentais foram apresentadas divididas em estratos ou camadas. Na verdade, todas são divididas em estratos e camadas. Como eu disse, né? Toda a sociedade é estratificada. Ou seja, indivíduos e grupos estão dispostos de modo hierárquico na estrutura social, em pirâmidezinho, né? Como nós vimos aqui. Acerca dos temas modos de vida, classe social, estratificação social, assinale o que for correto. É uma questão que vai falar sobre as teorias de estratificação social, né? Então, segundo a teoria de Marx, a sociedade capitalista é estratificada em duas principais classes. A dos proprietários do meio de produção, isso, e a dos trabalhadores, que eu coloquei no final. Então, verdadeiro. Várias teorias sociológicas destacam que a divisão de classes pode comportar, além da questão econômica, hierarquias relacionadas a gênero e a etnia. Sim, isso aqui nós vamos ver na próxima aula, a desigualdade de gênero, a desigualdade de etnia. Beleza. 4. Pessoas de diferentes classes sociais e de diferentes posições de poder compartilham concepções opostas sobre valores diversos. Por exemplo, pessoas ricas e pobres divergem sobre valores religiosos. Não, pessoal, olha só. Então, não é porque o cara é rico que ele vai divergir culturalmente ou religiosamente do outro. Então, ele bagunçou, foi tudo aqui. Então, o cara pode ser rico e ser católico. O cara também pode ser pobre e ser católico também. O cara é rico e protestante. O cara é pobre e protestante também. Então, não, eles vão divergir apenas no fator econômico, tá bom? Então, tá falso. O acesso aos bens culturais e simbólicos não influencia a percepção das pessoas sobre a posição social. Falso, pessoal, né?
Falso. Eu lembro da estratificação social, tá? Pessoas que pertencem ao mesmo grupo social, seja ele um grupo religioso, familiar ou de trabalho, raramente se distinguem entre si em termos de valores. Não, pessoal, não é porque o cara pertence ao mesmo grupo social que também vão ter os mesmos valores. Tu lembra? Na mobilidade horizontal, o cara pode estar na mesma posição social do indivíduo, mas ter valores, ideias, partido político, ideias políticas diferentes do cara que está na mesma posição social que ele, tá bom? Então, a mais difícil dessa questão é somar. 1 mais 2 é quanto? 3. Beleza. Olha a terceira. Vou fazer só as 5 questões aqui, tá? Pra gente fixar. A terceira, não ficar tão assim vocês fazerem o resto. Porque alguém também tem que fazer alguma coisa. Ao estudarmos a estratificação, temos que considerar não apenas a diferença entre posições econômicas ou ocupações, mas também o que acontece com os indivíduos que os ocupam. O termo mobilidade social refere-se ao movimento de indivíduos e grupos entre diferentes posições socioeconômicas. Com base nesse conceito sociológico, qual dos estratos sociais a seguir não permite a mobilidade social? Olha só, aquilo que eu falei, né? É uma questão bem modelo EMA, porque aqui o cara é assim, caraca, velho, ó, ali está a sociedade medieval, que é de estamento, e ali está a sociedade de castas da Índia. Eu vi no livro que as duas são sociedades fechadas. Ah, mas eu fiz o curso do Davidson. E o Davidson falou que a sociedade estamental na Idade Média, além de ser fechada, não é tão rígida. E a sociedade de castas na Índia, além de ser fechada, é rígida. Então lá não permite a mobilidade social. Então, alternativa certa, letra D. Beleza? De jeans. O sistema de castas sociais. Então, letra D de jeans. Ok? Então, terceira, letra D. Aí a quarta aqui, né? Eu vou deixar as outras para vocês fazerem aqui, que são questões bem bacanas sobre estratificação social, né? Porque também alguém tem que fazer alguma coisa. Beleza, galerinha? Então, deixa eu agilizar aqui para a gente se despedir. Então, né, pessoal, espero que vocês tenham compreendido aí, né, esses 3 temas da nossa aula. Mudança social, estratificação social e mobilidade social, tá bom? Essa foi a aula 4. A nossa aula 5 vai ser sobre desigualdade social, desigualdade de gênero, sobre gênero, etnia e a questão de gênero. É um tema bem bacana, bem interessante também, que a UEMA tem cobrado muito nos últimos anos. Beleza, galera? Então, valeu, abraço.